Minha saudação a todos e a todas. Meu nome é Jaqueline Aparecida Menegatti, sou doutoranda do Programa de Biociência Animal da Universidade de Cuiabá. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o tema vigilância da hantavirose. Agente etiológico da hantavirose, ou seja, os agentes etiológicos responsáveis pela doença conhecida como hantavirose são vírus que pertencem ao gênero Ortorrhantavírus, a família Hantaviridae. Esses vírus são compostos por uma fita simples de ácido ribonucleico, RNA. Eles possuem formato esférico e são envelopados. Por serem vírus formados por RNA, eles são vírus que são mais propensos a mutações. E por serem vírus envelopados, são vírus mais sensíveis à ação de agentes que estão presentes no meio ambiente. Os vírus responsáveis pela doença hantavirose, eles possuem reservatórios silvestres. Ou seja, o reservatório ele vai possibilitar que esse vírus continue circulando na natureza. Os reservatórios silvestres dos vírus responsáveis pela hantavirose são pequenos mamíferos roedores da família Crisitidae, subfamília Sigmodontinae. Os roedores possuem habitat variado e se adaptam a diferentes condições ecológicas. Eles estão presentes em quase todos os continentes. No Brasil, nós temos alguns gêneros envolvidos na transmissão das hantaviroses. Nós temos no Brasil roedores da espécie Holoctinus spp, da espécie Calomes calidus, Necromis lasiurus, Oligorhizomys formese, Oligorhizomys microtis, Acodon montensia, Oligorhizomys utiaritense e Oligorhizomys nigripes. Esses roedores já foram identificados aqui em nosso país como envolvidos na transmissão dos vírus que causam a hantavirose. E cada vírus ele é específico de um determinado reservatório silvestre, ou seja, ele só ocorre naquele determinado roedor. Como ocorre a transmissão da doença? A transmissão dos vírus responsáveis pela hantavirose na colônia dos roedores ocorre através de mordedura durante briga. Esses roedores se agridem e quando um roedor infectado morde o outro, ele acaba infectando o outro roedor. Esse roedor, quando está infectado, ele não vai apresentar sinais clínicos da doença. Ele vai passar a vida inteira dele sem apresentar sinais clínicos e atuando como reservatório da doença. Esses roedores, eles eliminam esses vírus na urina, nas fezes e na saliva também. Quando o homem entra em contato com excretas de roedores, que estão misturadas a poeira, formando aerossóis, e essas excretas estão contaminadas com o vírus, ele pode inalar essas excretas e desenvolver a doença. O período de incubação, ou seja, o período que leva desde que o homem é infectado até ele desenvolver os primeiros sintomas da doença, varia entre 3 e 60 dias. O que a pessoa infectada com hantavirose pode apresentar como manifestação clínica ou sintoma? Dor de cabeça, febre, tosse, falta de ar, problemas gastrointestinais como diarreia, náuseas e vômitos, podendo evoluir para um quadro cardiopulmonar. Diagnóstico. Para a realização do diagnóstico, no caso da doença hantavirose, nós podemos empregar algumas técnicas, como a técnica de ELISA. Na técnica de ELISA, nós temos dois marcadores, IgM, que acusa uma infecção recente,
IgG que acusa uma infecção passada. Para realizar o ELISA, eu preciso da sorologia do paciente. Com essa sorologia, eu vou realizar essa técnica. Se o meu resultado for IgM, é porque esse paciente está com a infecção nesse momento. Se o resultado do ELISA for IgG, é porque esse paciente teve a infecção e já está curado. Quando eu não consigo coletar a sorologia do paciente e esse paciente evoluiu para óbito, eu posso aplicar a técnica de imunohistoquímica, onde é feita uma análise do tecido biológico desse paciente. Caso eu encontre antígenos do vírus responsável pela hantavirose no tecido desse paciente, eu posso fechar o diagnóstico como hantavírus, ou melhor, hantavirose. E existe a técnica RT-PCR, que é uma técnica de genotipagem viral. Essa técnica, ela possibilita que eu conheça qual é o vírus que está circulando naquele local. Quanto ao tratamento para hantavirose, não existe um tratamento nem existe uma vacina. Quando a pessoa adoece, o que o médico pode fazer é oferecer suporte clínico a essa pessoa, ou seja, monitorar as suas funções vitais e tratar os seus sintomas e aguardar a evolução do quadro. Existe o controle para a hantavirose. Esse controle começa dentro de casa. Quando eu preparo alimentos, eu não deixo, depois da refeição, esses alimentos expostos e nem deixo o prato sujo na pia. Eu vou limpar a minha cozinha. Os alimentos, quando não estão sendo utilizados, devem ser guardados em recipientes bem fechados e armazenados também em locais fechados, se for possível. A minha residência deve ser sempre limpa, livre de sujidades. O lixo produzido, que contenha restos alimentares, ele deve ser guardado, ou melhor, acondicionado em um recipiente fechado até que seja recolhido e tenha um destino adequado. Caso a residência apresente fendas, frestas ou buracos pelas quais os roedores possam adentrar, é preciso estar vedando essas frestas. Caso eu encontre vestígios de roedores ou perceba roedores dentro da minha residência, eu posso lançar mão do controle mecânico e colocar uma ratoeira para eliminar esse roedor. Não adianta só fazer o controle interno, eu preciso também fazer o controle externo da minha residência. O controle externo é manter sempre o quintal e o jardim limpo. Nunca plantar árvores ornamentais ou frutíferas muito próximas da residência, porque os roedores eles podem escalar essas árvores e subir pelo telhado da residência adentrando na mesma. A ração dos animais domésticos e animais de criação devem estar sempre guardadas em recipientes fechados e não devem ficar expostas à noite para não atrair os roedores. Eu devo preservar também os animais que são predadores dos roedores, como o gato doméstico, animais silvestres ou selvagens, que são a coruja, o falcão, e até mesmo serpentes não peçonhentas, que são predadoras de roedores. Medidas preventivas. O que são medidas preventivas? São aquelas medidas que eu posso estar tomando para evitar entrar em contatos com agentes que possam causar o meu adoecimento. No caso da doença hantavirose, o que é que eu posso estar fazendo? Caso eu vá para uma casa no campo, ou eu vá fazer uma limpeza numa despensa ou num paiol que está há muito tempo fechado, eu vou precisar tomar alguns cuidados. Primeiro, eu preciso utilizar EPIs adequados. EPIs são equipamentos de proteção individual. No caso, para evitar a doença hantavirose, que é aquela doença que nós estamos falando,
cujo reservatório silvestre é o roedor, e que o vírus está nas excretas dos roedores e pode estar misturado às poeiras formando aerossóis. Então, eu vou precisar do quê? Para evitar inalar essas poeiras que podem estar contaminadas com o vírus. Eu vou precisar de uma boa máscara, ou seja, uma N95. Vou precisar de luvas nitrílicas, que são luvas adequadas para a limpeza. Preciso de botas de borracha e também de avental. Eu vou abrir esses locais que permaneceram por muito tempo fechados, abrir portas e janelas desse local, sair fora desse local e aguardar pelo menos 1 hora. Depois de 1 hora, esse local já vai estar mais arejado. Então, eu posso preparar uma solução de água com hipoclorito de sódio ou então com um outro detergente que seja eficiente. E eu adentro a este local com essa solução que eu preparei e um esfregão ou um pano e um rodo. Nunca eu vou lá e vou varrer esse local. Se eu varrer esse local, a poeira pode levantar e eu posso inalar e estar me contaminando se aqueles aerossóis estiverem contaminados com o vírus que causa hantavirose. Então, eu vou ou jogar água nesse local, ou pegar a água e passar com esfregão ou com um pano úmido, para que não levante aerossóis e eu não corra o perigo de me contaminar. Se eu vou acampar ou fazer qualquer outra atividade ao ar livre, eu também devo tomar muito cuidado. Eu não devo nunca me sentar ou deitar diretamente no chão, pois esse chão pode estar contaminado com excretas de roedores infectados por vírus que provocam a hantavirose. Tanto se eu for pescar ou acampar, eu vou levar mantimentos, ou seja, alimentos para meu consumo, e vou guardar esses alimentos dentro de vasilhas fechadas. Não vou deixar esses alimentos expostos para não atrair os roedores. O lixo que eu produzir durante o meu acampamento, ou pescaria, ou as minhas caminhadas, eu vou pegar esse lixo e vou acondicionar ou em saco plástico ou então em um recipiente adequado com tampa e trazer ele de volta para a cidade para dar um destino adequado a esse lixo. Eu espero ter contribuído, passando para vocês algum conhecimento sobre a vigilância da hantavirose, ou seja, as medidas que nós podemos estar tomando para evitar o nosso adoecimento. Eu lembro a vocês que a hantavirose é uma doença que ela ocorre mais no ambiente rural, porque é nesse ambiente que estão os reservatórios dos vírus responsáveis pela hantavirose, ou seja, os roedores silvestres. Mas não se esqueçam, mesmo não estando no ambiente silvestre, quando nós adentramos a esse ambiente, precisamos estar atento para não adquirir essa infecção e tomar as medidas que vocês viram aqui. Quando vocês forem fazer trilha, forem fazer alguma atividade que seja em ambiente rural ou silvestre, lembrem-se dessas orientações. São muito importantes, porque como eu já disse anteriormente, não existe um tratamento para a doença, não existe uma vacina e essa doença possui uma alta letalidade. Muito obrigado pela atenção de vocês todos e um grande abraço.